Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita, caminhando para Jesus. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje vamos ter nossa irmã Fábia Ferraz, da Federação Espírita Pernambucana, que vai trazer o tema Fora da Caridade não há salvação. Esse é um tema que nos toca muito de perto, porque todos nós queremos a salvação. Mas o ato da caridade, por si só, não nos dá a salvação. É preciso que tenhamos a intenção de nos doar e praticar a caridade, exercitar a caridade. Não é fazer caridade, é ser caridoso. Deixar isto introjetado em nós como prática. Então, nossa irmã fará essa explanação muito interessante para todos nós. E para iniciar os trabalhos, eu pediria ao meu irmão Metódio para fazer a prece inicial. Boa noite. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade que dirige essa casa com muito amor, com muito carinho. Agradecemos, Senhor, por essa noite de banquete, por esse sábado iluminado, que possamos aprender mais da sua lei de amor, que possamos a cada dia nos melhorarmos através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Agradecemos também, Senhor, as mensagens que a vida nos traz através das nossas vivências que nos oportunizam melhorar a cada dia. Abençoa nossos irmãos que estão nos hospitais, nos presídios. Desce sobre eles, Senhor, a tua consciência de luz e de amor. Que a paz, que a luz se apresente no coração de todos nós, hoje, agora e sempre. Assim seja. Assim seja, e assim, após essa prece, passo a palavra à nossa irmã Fábio Ferraz para trazer a sua mensagem. Muita paz. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós nesse momento, em nossos corações, em nossos pensamentos. Que nós possamos aproveitar a noite de hoje para refletir, para aprender um pouco mais e para desfrutar da presença do nosso Mestre Jesus entre nós, pois ele mesmo nos disse: quanto dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele aqui estaria. Então, agradecemos a presença dele e a presença da espiritualidade amiga que está aqui conosco, cuidando de cada um de nós. Minha gratidão à casa pelo convite, pelo acolhimento. Gratidão à equipe espiritual desta casa, que está à frente dos trabalhos e que me permite aprender na noite de hoje, compartilhar um pouco que busquei, né, com todos. Então, nosso tema de hoje, fora da caridade não há salvação. Nós temos como base o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz informações preciosíssimas acerca da bandeira que nós espíritas, né, levantamos. E como lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, a primeira pergunta que nós podemos nos fazer na noite de hoje é: será que nós de fato compreendemos o que significa fora da caridade não há salvação? E além, será que nós aplicamos
verdadeiramente nas nossas vidas o lema, a bandeira que nós trazemos à frente, né, dessa doutrina que tem libertado mentes, tem libertado vidas, dia após dia, que tem nos transformado aos poucos, todos os dias. Então, a gente vai refletir um pouquinho sobre essas questões. Até porque, dentro dessa máxima, existem dois conceitos que muitas vezes são distorcidos. Caridade. O que a gente pode entender por caridade? Aqueles que não conhecem a doutrina, em sua maioria, refere-se à caridade como a doação de um prato de comida, aquele que tem fome, um agasalho, aquele que sente frio, uma esmola, uma ajuda financeira, aquele que está passando dificuldade. Então, sempre levamos, e até nós outros, talvez antes de entrar, antes de conhecer a doutrina, víamos a caridade como filantropia. E aí, a partir do momento em que a gente conhece a doutrina, a gente passa a ter uma visão mais ampliada desse conceito e o porquê. Óbvio que essa máxima ela passa a ser o lema da doutrina espírita. Um outro ponto que gera para nós dúvidas ainda, mesmo aqueles que conhecem a doutrina, mas talvez não tenham um estudo mais aprofundado, é cerca da questão da salvação, né? Então, por muito tempo nós aprendemos que em várias religiões pela qual nós podemos ter passado, com exceção àqueles que vêm do berço espírita, que a salvação seria conquistada após a morte, porque quando a gente vai falar em desencarne, a gente já está falando, né, da doutrina espírita, após essa morte, ou teríamos essa salvação que nos levaria para um local que nós chamávamos, que muitos dos nossos irmãos chamam de céu, ou, caso contrário, iríamos às penas eternas para um local que nós atribuíamos o nome de inferno. Então, isso era perturbador e é perturbador até hoje para muitos dos nossos irmãos. E aí a gente precisa entender, principalmente nós outros espíritas, o que de fato significa a caridade para nós e essa salvação. E é o que a gente vai tentar compreender nesses breves instantes em que a gente vai estar junto na noite de hoje. Muito bem. Como Jesus é o nosso guia e modelo, nós temos isso trazido pelos espíritos, né? Kardec pergunta qual é o ser mais perfeito que Deus nos deu como guia e modelo, e eles nos respondem que é Jesus. Então, como Jesus é nosso guia, nosso modelo, todos nós sabemos, o que é caridade para Jesus? E aí, se formos lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec teve a preocupação de fazer essa pergunta aos espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Que os espíritos nos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas.
o famoso BIP, que a gente conhece, né? Que a gente talvez já tenha ouvido muitos falarem, né? Abreviando aí o que Jesus nos trouxe através de ensinamentos e do próprio exemplo. Então, a benevolência. O que é ser benevolente para com o outro? É sermos bons? É pensarmos o bem? Não pensarmos o mal do outro? É querermos para o outro sempre o bem? Fazermos o bem sem escolher a quem? Né? Então, pautarmos nossa vida na direção do bem, em todos os nossos atos, pensamentos, sermos benevolentes. Será que a gente já conseguiu? Vamos lá. Indulgência. Indulgência para com as imperfeições dos outros. O que é ser indulgente para com o outro? Né? É a gente perceber que o erro do outro muitas vezes está em nós. É a gente perceber que nós também necessitamos da indulgência do outro, que o outro compreenda que a gente também tem erro. É tão bom quando a gente compreende, quando a gente percebe que o outro compreende as nossas faltas, as nossas deficiências, as nossas limitações. Nós se sentimos tão confortados e satisfeitos quando a gente tem essa compreensão. Mas, via de regra, dentro do nosso estágio ainda evolutivo, a gente tem muito mais incompreensão, muito menos indulgência, principalmente com aqueles com os quais nós convivemos de mais proximidade. E perdão das ofensas. Perdão. Nada fácil. Nós somos ainda muito rancorosos, nós ainda guardamos mágoas, nós ainda remoemos coisas, é da nossa condição ainda. E nós fomos chamados justamente para tentar melhorar isso aí, minimizar, né? Todas essas chagas que ainda nós trazemos. E aí, com relação a essa questão, Kardec faz um comentário muito interessante. Ele vai nos dizer que a caridade segundo Jesus não se restringe à esmola. Veja, a caridade está atrelada aos benefícios que nós espalhamos, né? Com os recursos que nós temos, pouco ou muito. Mas ela abrange as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Muito interessante essa análise que Kardec faz, porque muitas vezes nós temos o costume de fazer distinção no tratamento entre aqueles que nos são inferiores, entre aqueles que nos são iguais e superiores. Então, nós ainda vemos isso em nossas relações, e muitas vezes nós nos pegamos, nos vemos com tratamentos diversos, com relação, dependendo da circunstância, dependendo da pessoa, da situação onde a gente está inserido. Então, ele continua. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Aí ele dá um exemplo. Apresenta-se uma pessoa rica, e todas as intenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente, como quem entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhes não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom, diz Kardec, procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Eu acho que todos nós precisaríamos
olhar Kardec com mais profundidade. Não observar apenas o codificador racional, mas como alguém que tinha uma grandeza muito grande, um desenvolvimento, né, moral muito grande. Porque aí as suas conclusões, as suas análises são de alguém que já caminhou bastante, que já aprendeu bastante, que internalizou de fato aquilo que lhe foi trazido, né, em sua missão, e procurou de fato empregar, né, realizar. E aí, além do que é nos trazido no Livro dos Espíritos, podemos observar exemplos, né, da aplicação dessa caridade no Evangelho. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, nos traz uma fala de Jesus, que vai estar lá registrada em Mateus, capítulo 25, 31 a 46, quando ele está sentado, conversando com muitos daqueles que o seguiam, e ali seus discípulos, doutores da lei, né, fariseus, enfim, todos aqueles que o seguiam, o espreitavam, e aqueles que estavam ali, né, para aprender ou para buscar, né, seus ensinamentos. E Jesus diz o seguinte, a respeito dessa caridade: quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa o dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. A gente tem uma ideia de que aqui seria um julgamento, né? Olha, quando vier, vai separar todas as nações e aí vamos julgar quem é justo e quem é injusto. E continua Jesus, e ele então dirá, o rei dirá, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse no reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes, estive preso e foste me ver. E aí a gente pensa logo na questão da caridade material, né? Que eu possa ter feito. Então, responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá de Jesus: em verdade vos digo que todas as vezes que isso fizestes a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente no cárcere e não me visitastes. Também replicarão estes: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto e sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Então, ele lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. Me lembra uma cena do filme O Alto da Compadecida. Já no finzinho do filme,
quando um mendigo chega até, né, Chicó, o outro não lembro o nome, chega até eles no finalzinho, pedindo uma esmola, e a moça diz: Olha, dá esmola. Ouvi dizer que Jesus, pode ser Jesus, Jesus se disfarça entre os mendigos, pode ser que seja Jesus, né? E aí entregam o único alimento que tinham, que é que ele passava, pedia, dizia que estava com fome, entregou o único alimento. E aí, de fato, no filme era Jesus, né? Disfarçado do mendigo. E aí vem a pergunta: será que muitos fazem o bem aos demais nesse sentido, apegados a essa letra aqui, a letra que mata? Será que a gente faz ao outro achando, pode ser que eu esteja fazendo a Jesus? Ou é o outro realmente que fazemos? Veja a compreensão que só o Espiritismo mais tarde vem nos dar essa condição, essa chave, para que possamos entender de forma mais profunda o que ele nos diz, né? O que ele vem nos trazer. E aí continua Jesus. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Se formos analisar essa passagem ao pé da letra, sim, de fato, poderíamos pensar que haveria as penas eternas, os gozos eternos, só que a doutrina espírita nos ensina diferente. Para muitas das religiões cristãs que conhecemos, talvez até tenhamos passado por elas, a salvação para essas religiões diversas, ela está pautada na ideia da única existência. A única existência. E como única existência, o que vai estar, o que vai nos esperar além túmulo seria de fato as penas, né, eternas, ou os gozos eternos, onde alguns herdariam o céu e outros o inferno. Mas a doutrina espírita ela vem nos trazer o consolo, a explicação e o consolo, à luz da razão, né? A explicação à luz da razão e o consolo, pautada, baseada nas múltiplas existências, na lei de reencarnação, sobre a qual, a partir dessa ótica, nós enxergamos a justiça divina, porque não há justiça se não analisarmos a nossa vida, que é imortal. Existência, nós vamos ter muitas, se nós não analisarmos sobre esse prisma da reencarnação, né, das múltiplas, né, existências, nós não vamos ver justiça. Onde estaria a justiça se nós tivéssemos apenas uma vida, uma existência, perdão, e uns nascem com saúde plena, inteligência, em condições financeiras que lhe dê né, toda a base, toda a condição de crescer, de desenvolver em conforto, enquanto outros nascem na doença, deformados, na miséria, uns vivendo em determinados locais, né, onde há paz, onde há o amor, enquanto que outros nascem em plena guerra, em pleno suplício, em plena miséria. Porque nós enxergamos, andamos, não estamos presos nesse momento a um leito, uma doença incurável. E por que outros padecem nessas situações? Então, onde há justiça, se há uma única existência? Não é justo a gente dizer, porque Deus quis.
Porque se nós formos colocar porque Deus quis, onde há justiça, que Deus justo é esse, que me dá possibilidades mil de desenvolver, de crescer, enquanto que outros estão numa situação hostil. É preciso que a gente pense. Talvez essas perguntas foram as perguntas primárias para que eu pudesse ter chegado a essa doutrina. Essa inconformação com o aceitar aquilo que está posto porque Deus quis. Claro, tudo acontece com a permissão de Deus, mas há um porquê. Há uma razão. Se Deus é justo, aquilo que nós vivemos, sofremos, padecemos, tem uma razão, tem um porquê. Ninguém sofre, ninguém passa por situações difíceis se não tiver a necessidade de sofrer, de passar por situações difíceis. Então, a gente sabe, com a doutrina espírita, que nós estamos submetidos à lei de ação e reação. Ação e reação. Com tudo aquilo que nós fazemos, nós colhemos. E é muito lógico pensarmos na reencarnação, porque como alguém há de colher um mal que houvera feito numa única existência, se nessa existência aqueles que estão ao seu redor e que foram prejudicados não conseguem enxergar o colher daquilo que foi plantado. Então, com a reencarnação, e as reencarnações elas são solidárias, tudo se justifica, tudo se explica. Então, há sentido. Se eu sofro por alguma razão. Se aquele que nesse momento padece de uma doença incurável, passa uma vida em sofrimento, enquanto eu tenho saúde, tem que haver uma razão. E nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Então, continuando a nossa análise acerca dessa caridade exemplificada no Evangelho, então, Jesus, então, continua a sua explanação. E aí, levanta-se um doutor da lei. Quem era o doutor da lei à época de Jesus? Ele era aquele que tinha o conhecimento das leis mosaicas. Então, ele tinha aquele conhecimento, ele passava o conhecimento para os demais, né? Era autoridade religiosa, era visto por todos aqueles que conviviam como santos, embora muitas vezes não eram tão santos assim. Então, aquela ideia de sepulcro caiado, né, que a gente aplicava, né, que Jesus aplicava lá aos fariseus, aos doutores da lei, né, ela se aplica a muitos de nós. Que muitos de nós, muitas vezes, aparentamos ser de uma forma, quando, na verdade, né, agimos de outra, pensamos de outra. Enfim. E aí, esse doutor da lei, para o tentar, né, como eu disse, muitos o acompanhavam, espreitando, esperando um momento de fazer com que o mestre caísse em alguma cilada para que pudessem eliminá-lo. Pergunta, mestre, que é preciso fazer para possuir a vida eterna? E aí Jesus responde,
Que é o que está escrito na lei? Olha a pergunta de Jesus. Ele sabia que ele não estava falando com uma pessoa que não tinha o conhecimento. Ele vai logo direto na lei. O que está escrito na lei? Você não é o doutor da lei? Então você sabe. O que está escrito na lei? Que é o que lês nela? E aí o doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus então: respondestes muito bem, faze isso e viverás. Ou seja, você tem a resposta. Aplique, né? Faça valer em sua vida. Mas o homem, o doutor da lei, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram-lhe ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, autoridade religiosa, superior a todos, tinha um conhecimento, sabia o que deveria fazer, vê a cena e passa adiante. Descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, o levita era o auxiliar do sacerdote, que também tinha o conhecimento, sabia o que devia fazer. Também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. A gente, muitas vezes, com ingenuidade, pode pensar: poxa, quer dizer que. Imagine um religioso ver aquela situação ali e passa adiante. Que nós somos? Não somos nós todos religiosos? E quantas vezes nós vemos cenas similares, semelhantes, e passamos adiante? Aí nós vamos dizer: nós vivemos numa região metropolitana, o trânsito é caótico, o relógio não espera, a gente tem compromissos, afazeres, não dá tempo de parar e socorrer. Além do mais, a gente pode dizer novamente: a gente vive numa região metropolitana, existe uma desigualdade social imensa, a gente sente medo. A gente não sabe o que pode nos aguardar, de repente, se nós pararmos em determinado lugar para socorrer alguém. Veja, e às vezes nem temos uma, uma justificativa plausível para dizer: eu não parei, eu não ajudei. Às vezes a gente está passando de lado, está fazendo nada, está dando um passeio e vê um passando mal, qualquer coisa assim, e a gente não tem coragem de perguntar, de procurar saber se precisa de ajuda, preocupados com mil coisas, com mil situações, e muitas vezes passamos adiante. E aí Jesus nos lembra: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Só que, continuando o texto, um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, o samaritano que não era o religioso respeitado por todos, né? O levita que também estava no templo que ajudava, né? E aí, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo visto, foi tocado de compaixão. Foi tocado de compaixão. Ele podia até estar apressado, ele podia até ir resolver qualquer outra coisa importante, mas ele parou. Foi tocado de compaixão.
Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo em seu cavalo, levou à hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Foi a história que Jesus contou ao doutor da lei, né? Que ali estava fazendo aquelas perguntas a Jesus com a intenção de, né, prendê-lo. E aí, Jesus pergunta: qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Aí o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus vai e diz: então vai e faz o mesmo. Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. E essa questão do próximo também nos é muito interessante, porque muitas vezes a gente pensa que o próximo é só aquele que nos é, de fato, bem próximo. Ou seja, está debaixo do mesmo teto. E quantos de nós, tocados de profundo egoísmo, apenas pensa só e somente só naquele próximo, mais próximo, que divide o teto conosco? É o meu sangue, ou apenas aqueles da minha família? E aí a questão é bem complexa, porque todos são irmãos, porque todos nós somos filhos de Deus, com as múltiplas existências. Hoje a gente pode estar convivendo debaixo de um teto com determinados espíritos, amanhã podemos estar em outro teto convivendo com outros espíritos que não convivíamos na encarnação anterior como consanguíneos. E quem é o meu próximo diante desse contexto? Hoje a gente conhece de vista, amanhã a gente pode estar dentro da mesma casa. Depende do que houvermos feito de nós e com aqueles com os quais nós convivemos. E muitas vezes, aqueles com os quais nós nos complicamos são justamente aqueles que muitas vezes vêm conosco no cadinho familiar, justamente para parar estas. Por isso que a gente vê tanto conflito. Quando Jesus fala do mandamento maior, e aí ele vai falar no próximo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E amai também o próximo como a ti mesmo. Ele diz que toda a lei e os profetas estão contidos nessa máxima, nesses 2 mandamentos. Porque ele diz que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse que são semelhantes. E quando ele diz isso, ele está dizendo para a gente que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo. Nem se pode amar o próximo sem amar a Deus. E aí complicou. Complicou bastante. Porque nós aprendemos desde pequenos, se fomos provenientes de religiões cristãs, lá nos mandamentos, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí a gente acha
que a gente infringe vários outros mandamentos ali. Eita, esse aqui eu ainda escorrego. Mas o primeiro, e a gente não sabe o que é o primeiro mandamento. Se ele está condicionado a amar o próximo como a nós mesmos, como é que nós amamos Deus? Percebe a complicação? Como é que a gente pode afirmar categoricamente que amamos Deus sobre todas as coisas? Jesus diz, é semelhante, tem igual valor. Se amar a Deus, para amar a Deus, eu preciso amar o próximo? Será que nós amamos Deus de fato? E quantas vezes nós blasfemamos contra Deus? Quantas vezes nós nos pegamos revoltados com os desígnios de Deus? Desígnios com relação ao nosso próprio destino, destino que foi nós mesmos que forjamos para nós, com as nossas atitudes e atos pregressos. Aí a gente pode pensar, sim, mas eu não estou numa religião, e muitas vezes nas religiões não prega que a gente está numa religião, muitos inclusive dizem, foi dito, né, no passado, e muitos continuam replicando ainda hoje, fora da igreja não há salvação. Então, basta que a gente pertença a uma religião, que a gente frequente, que a gente siga, né, aquilo que tem que ser seguido. Só que quando a gente pensa que a gente está salvo por conta de uma religião, o que é que vai acontecer aí? Né? A gente está se enganando porque as religiões, elas pregam uma fé especial, uma fé em dogmas particulares. Isso passa a ser exclusivista, isso passa a ser absoluto. Ao invés de unir todos os irmãos, né? Filhos de Deus separa, porque a gente acha que a nossa religião é a única que é certa, isso para todos nós. Acha que a nossa religião é a única que é certa, né? E aí a gente acaba perseguindo, se perseguindo reciprocamente. Muitos vivem, inclusive, até como inimigos, mesmo sendo parentes. Porque o outro, de repente, diante de determinada visão, está perdido. Não é à toa que, de repente, quando você encontra alguém que deixa a sua religião, que não é de acordo com o do outro, aí o outro diz: Fulano está salvo agora, porque saiu da religião que ele estava, veio para a religião que eu professo, e sim, essa está salva. Essa é a certa. Então, as religiões, elas têm a pretensão de ter essa verdade, tem essa pretensão de só ela trazer e ser portadora, não é, dessa verdade. E aí, quando a gente pensa na máxima fora da caridade não há salvação, ela se consagra no princípio de igualdade perante Deus. E aí se consagra também na questão da liberdade de consciência. Se é fora da caridade que há, se é fora da caridade não há salvação e não fora de uma determinada religião, eu não preciso ter religião para ser caridoso.
A religião ela vai nos ajudar, ela vai nos orientar, ela vai nos dar um norte. Muitos de nós precisamos de religião, seja ela qual for, porque muitos de nós estamos em uma situação evolutiva diferente. Estamos todos no mesmo plano, mas é como se tivesse uma imensa escada e cada um se posiciona num degrau que seja coerente à sua condição moral, à sua condição espiritual. Então, a gente não pode, de maneira alguma, achar que todo mundo tem que pensar como nós, todo mundo tem que agir como nós, né? E a questão da verdade, que a maioria das religiões pretendem ter, a gente começa a compreender com a doutrina espírita que essa verdade, a qual muitos acham que tem, ela é uma verdade ilusória. Porque se a gente for pensar nessa verdade, só aqui salvo, então só aqui eu tenho a verdade. Que verdade? A gente começa a pensar aí, que verdade? Na verdade, a gente tem um problema, porque todas as seitas pretendem ter essa verdade. Todas as seitas vão dizer: aqui você está salvo. E a gente aprende com a doutrina espírita que essa verdade absoluta ela só é patrimônio dos espíritos evoluídos, né? Dos espíritos de categoria mais elevada. A humanidade terrena, nós outros, não podemos ter a pretensão de retê-la, de possuí-la, porque a própria doutrina nos diz que não nos é dado saber tudo. Por quê? Aí a gente pensa lá na época de Jesus. Jesus não falou tudo. Jesus precisava que viesse, né, o tempo certo, a ciência, para que a gente pudesse compreender determinadas questões, para que, com a mente mais aberta, a gente pudesse compreender, né, o que a doutrina hoje vem nos trazer. E os próprios espíritos nos dizem: vocês não têm condição de compreender tudo. Por exemplo, nós não temos condição de compreender Deus em profundidade. Consequentemente, como nós vamos afirmar categoricamente que amamos quando nós não conhecemos? Muitos de nós ainda têm aquela imagem, né, de um rei num trono, dos céus, julgando, vingativo. Muitos de nós ainda pensam da forma como pensavam os judeus lá na época, né, os hebreus na época. Um Deus punitivo, vingativo. Muitos de nós ainda nem aceitam o que Jesus nos disse 2000 anos atrás, que falava de Deus como ser amoroso, perdão, né? Nem isso a gente aceita. Então, o Espiritismo, ele não vai dizer para nós que fora do Espiritismo não há salvação. O Espiritismo nunca disse que fora do Espiritismo não há salvação. Ele não promete isso. Ele não promete isso. E também não pretende dizer que ensina toda a verdade. Porque, em verdade, os próprios espíritos não revelaram tudo. Porque a gente não tem ainda condições de absorver. Do mesmo jeito que não tínhamos a época de Jesus, a época de Moisés, a época de Jesus, e essas revelações elas são nos feitas, né, paulatinamente, de acordo com a nossa evolução, né, intelectual e moral, também, né, não temos a condição de compreender tudo. Lembremos que a gente está ainda num planeta na segunda escala ainda evolutiva, né?
A gente está ainda num planeta de provas e expiações, né, num rumo de regeneração, e muitos outros, né, bem mais evoluídos que o nosso, existem para que a gente estagie. Então, a nossa compreensão de Deus, do universo, das leis, ainda é muito limitada. Muito limitada. Então, a gente compreende que o Cristo vem trazer para nós, né, vem resumir, né, o que ele nos traz em duas questões muito básicas. O Cristo vem nos trazer ensinamentos que versam sobre a caridade e a humildade. E a doutrina vem nos trazer, né, ensinamentos acerca disso, né? E os Espíritos nos colocam que essas duas virtudes, virtudes que o Cristo ensina e exemplifica, são contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Justamente, né, aquilo que ainda prevalece em cada um de nós. Aí a gente vai dizer, não, mas eu não sou egoísta, não, eu não sou orgulhoso, não. Todos nós somos. Todos nós somos, sem exceção nenhuma. Sem exceção nenhuma. Então, Jesus, ele não só trouxe esses ensinamentos, mas ele mesmo exemplificou. Mostrou para nós como deveríamos nos portar, né? Mostrou para a gente como a gente deveria nos portar. Então, Jesus, ele não veio trazer uma religião. Ele não veio apontar essa religião que você tem que seguir, porque é essa religião que salva. A doutrina espírita não veio dizer essa religião é a religião que salva. Não. Facilita o nosso entendimento, facilita a nossa compreensão, faz com que, de posse desses conhecimentos, a gente possa ter uma condição mais racional, né? Uma condição de observar as coisas, de compreender as coisas de forma mais racional. E as explicações acerca das situações em que nós vivenciamos é que faz com que nós possamos nos confortar, nos consolar, porque de posse da informação de que essa é uma experiência, de que nós tivemos outras, de que o que passamos hoje é fruto daquilo que fizemos ontem, e que o amanhã vai depender daquilo que nós fizermos hoje, nos traz um consolo muito grande, porque nós temos a plena consciência de que o nosso destino está nas nossas mãos. Que não existe essa ideia de céu e de um inferno, e que depois que eu morrer eu vou estar condenado para sempre, porque é a primeira coisa que vem no nosso pensamento, se nós nos dermos o trabalho de nos auto-observarmos. Quantos defeitos cada um de nós possui? Se a gente parar para observar, a gente vai ver que a gente tem um monte de defeito. Cai muito. É um sacrifício para levantar, é um sacrifício para vencer alguma coisa. Então, se eu tenho essa consciência, e se eu acreditar que eu sou imperfeito, que eu caio bastante, que eu tenho muitos defeitos, né? Que é uma dificuldade cultivar essas virtudes, e aos poucos a gente vai aprendendo, como é que eu posso, se eu acreditar que só existe essa existência, e as penas eternas e os gozos eternos, para onde é que eu vou quando eu desencarnar? Para onde eu vou? Então, a doutrina, ela nos aclara, nos esclarece e nos consola. E nos consola. E aí, Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, de 1 a 7 e 13, ele vem trazer, né, aquela, aquele texto que nós conhecemos, a maioria de nós conhecemos, belíssimo, né? E traz para a gente, em essência, essa humildade, quando ele diz que se não tiver amor, ele nada é.
Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que eu tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada serviria. Ele está dizendo para a gente, não adianta de nada a gente estar dentro de uma instituição religiosa, não adianta de nada a gente doar tudo que a gente tem, não adianta de nada a gente, né? Se a gente não tiver essa caridade pura, essa intenção pura, essa doação pura de nós mesmos. E ele diz: a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, não é precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, não se rejubila com a verdade, perdão, se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Quanta coisa ele colocou aqui que existe em nós e que a gente percebe. Quantas deficiências ele colocou aqui que existem em nós, né? E se a gente procurar direitinho, a gente vai encontrar e vai perceber. E ele continua agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanece, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. É a caridade, porque ela abrange todas as outras. Ninguém consegue ser caridoso efetivamente se não trouxer o amor dentro de si, se não trouxer a humildade dentro de si, se não souber enxergar o outro como igual, né? Então, é por isso que o fora da caridade não há salvação, continua ele. Ele diz que nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus do que essa máxima, que nada resume tão bem os deveres do homem, os nossos deveres, do que essa máxima. Fora da caridade não há salvação. Todos nós seremos salvos, cada um a seu turno. E essa salvação é a nossa evolução. Todos nós estamos fadados à perfeição. Agora, uns irão mais rápido, outros caminham mais lentos, e depende unicamente das nossas escolhas. Então, possamos refletir um pouquinho sobre o pouquinho que foi trazido hoje, né, de maneira tão simples, né, mas que possa ter despertado na gente uma sementinha, né, para a gente refletir o quanto, o que que a gente está fazendo de nós nesse sentido, né? Será que realmente a gente está levantando a bandeira, fora da caridade não há salvação, e exemplificando e testemunhando e sendo cartas vivas desse evangelho e exemplos, né, dos ensinamentos que a doutrina nos traz? Essa é a pergunta que nós nos fazemos, né, e que possamos refletir sinceramente acerca dela. Muito obrigada pela paciência, que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, Fábio, pela bela explanação, que nos toca bem de perto. O amor é um sentimento, a caridade exige atitude e deixa o resultado. O sacerdote e o levita poderão ter tido alguma compaixão, mas faltou atitude.
onde o resultado era atender aquela criatura ali ultrajada, né? Então, é preciso que nós tenhamos em mente que a caridade é a atitude, não é o amor, porque é um sentimento. Caridade é amor com atitude, com ação. E é isso que nós deveremos exemplificar para que sejamos, dentro da nossa pequenez, apóstolos do Cristo, dentro da nossa possibilidade tão ínfima, mas que a vontade de servir e praticar a caridade seja uma constante. É como andei lendo, não é estar fazendo a caridade, é ser caridoso, é introjetar o sentimento de amor com ação. Nossa gratidão para a Fábia e passo a palavra agora para nossa irmã Carla para a prece de agradecimento. Deus de infinita bondade e justiça, agradecemos por esse momento, por essa palestra. Que fluidos salutares e medicamentosos sejam derramados em todos nós, encarnados e desencarnados. Que essa palestra nos esclareça cada vez mais sobre a caridade. Nos abençoa, Senhor, hoje, agora e sempre. E em prece, devolva a palavra ao nosso irmão para dar por finalizada a primeira parte dos trabalhos de hoje. Assim seja. E assim, concluídos os trabalhos da primeira parte, pedimos que mantenham-se harmonizados em silêncio e em prece para serem beneficiados com o passe. Muita paz.